Ir para a igreja, né? Vir para a igreja é uma coisa, vir para o culto, quando a pessoa vem para o culto, está ligado, né? Está ligado. Agora, quando vem para a igreja, quem não quer ouvir, diga amém, não está ligado. Glória a Jesus. Então, por isso eu quero nessa noite contar alguns testemunhos. Eu estava ouvindo o irmão e eu me lembrando, né, que eu, antes de aceitar Jesus, eu tomava 5 litros de cachaça por semana. Morava aqui em Vinhedo. Primeiro morava no interior, cidade de Garça. Aí a gente se mudou para cá. E lá em Garça eu era coroinha do padre. Eu era catequista, eu era tirador de terço, eu era presidente da Mocidade Católica, era tesoureiro da congregação mariana. O padre viajar, eu que celebrava a missa, deixava eu para celebrar a missa, e eu celebrava a missa segurando o altar para não cair de dedo. Mas graças a Deus que Deus nos escolheu, né? Eu quero ler alguns versículos em Isaías capítulo 43, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não ouve entre vós. Pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Meus queridos irmãos, eu acredito que pode ter aqui alguns dos irmãos que se lembra de um cantor de música popular brasileira chamado Ney Matogrosso. Ou já balançou a cabeça aqui conhecido, né? E esse cantor, ele tinha uma música que dizia assim: nunca vi rastro de cobra e nem couro de lobisomem. Ora, rastro de cobra eu já vi, né? Principalmente na areia, quando ela vai serpenteando, ela vai deixando o rastro dela. Mas couro de lobisomem eu nunca vi, nem quero ver. Nunca, né? Então veja bem, e eu quero falar nessa noite sobre 5 coisas que o nosso Deus nunca viu. Agora, será que pode haver para um Deus como o nosso, que é onisciente, onipresente, onipotente, será que pode ter alguma coisa que esse Deus tão poderoso não tenha visto? E eu quero apresentar no mínimo 5 dessa noite. A primeira coisa que o nosso Deus nunca viu é um pecado que Ele não possa perdoar. O capítulo 5 do livro de Lucas fala a respeito da cura de um paralítico. E Jesus falou para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. E logo se levantou aqueles incrédulos para dizer: quem pode perdoar pecados senão Deus? E a Bíblia diz que Jesus, conhecendo o pensamento deles, disse: o que é mais fácil dizer? Os teus pecados te são perdoados, ou levanta e anda? E ainda disse: para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecado, ele se virou para o paralítico e disse: levanta e anda. E no mesmo momento aquele homem se levantou. Irmãos, veja bem, nós moramos num país que o Brasil é conhecido como o país do futebol. Não sei se ainda tem essa fama, acho que não tem mais.
mas conhecido também como o país do carnaval. Ora, no mês de dezembro nós comemoramos o nascimento de Jesus, onde as pessoas comemoram-se bem também que já o verdadeiro aniversariante já foi deixado de lado. Eles, para enganar as nossas crianças, eles colocam um homem de barba chamado Papai Noel para tirar o foco do verdadeiro aniversariante, que é Jesus. Assim como chega na época da Páscoa também, que se comemora a ressurreição de Jesus, eles colocam no lugar um tal de ovo de Páscoa, ovo de coelho. Eu nunca vi coelho botar ovo. Como que as pessoas são enganadas facilmente, né? Tudo para tirar o foco de Jesus Cristo, das coisas de Deus, para enganar as nossas crianças. Agora veja bem, o verdadeiro aniversariante é esquecido, que é Jesus, e quando chega no mês de fevereiro, no mês de março, aí o nosso país vai comemorar o dia do aniversário do diabo, em uma festa chamada Carnaval, festa da carne, onde muitas pessoas vão para o clube, para a rua, para cometer todo tipo de pecado. Prostituição, adultério, fumando drogas, e depois que termina, vai para uma determinada igreja. Eu falo isso porque eu vim de lá, eu conheço os dois lados da moeda, para colocar um pouquinho de cinza na palma da mão ou na testa, dizendo que é para perdoar pecado. Irmão, se cinza perdoasse pecado, precisava Jesus ter nascido? Precisava ele ter morrido? Naquele tempo já existia cinza. Nunca deixou de existir cinza no mundo. A minha Bíblia, a sua Bíblia, diz na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Irmãos, eu estou há 26 anos no Ceará, enviado pela igreja de Vinhedo como missionário, e ali eu creio que vocês ouvem falar um pouco a respeito do Ceará, mas como diz o nordestino, o melhor é ver de perto para contar de certo. Ali, esse negócio, como o pastor João, de economizar cachorro, a gente sempre fala, porque ali tem lugar que é até mais ou menos, mas tem lugar que é tão pobre, mas tão pobre, que o camarada não tem um gato para puxar com o rabo, não tem um cachorro para latir no terreiro, e nem um galo para cantar no puleiro, de tão pobre que é. Então veja bem, a primeira coisa que o nosso Deus nunca viu é um pecado que ele não possa perdoar. Eu vou me adiantar um pouco, esse relógio aí não é crente também não, né? Esse relógio ainda não se converteu não. É igual lá do Ceará. Em segundo lugar, irmãos, o nosso Deus nunca viu um problema que ele não possa resolver. Ora, eu falei que vou contar alguns testemunhos, e vou, a não ser que os irmãos não queiram ouvir. Obrigado, irmãos, está precisando. Água molhada ainda é bom demais. Ora, ali no Ceará, eu morei num determinado lugar que ficava à beira da pista.
tinha uma rampinha para subir, uma rampinha de uns 5, 6 metros, passava a pista, e do outro lado tinha um restaurante, a lanchonete, né? E um dia parou um caminhoneiro ali, do lado da minha casa, e foi para o restaurante. E eu comecei a sentir o desejo de falar de Jesus para aquele caminhoneiro. E eu pensei, mas rapaz, será que ele vai me ouvir? Será que ele vai dar atenção? E eu olhava, aguardando ele chegar da lanchonete, para mim chegar ali, lá no Ceará nós chamamos de boleia, que é Gabi, né? Gabi, nós chamamos de boleia. Para mim chegar ali na boleia do caminhão e falar de Jesus para ele, né? Demorou um pouco, ele chegou, eu peguei e subi assim, a hora que ele me viu, ele levou, deu um susto, né? De repente, veio uma cara feia dessa na frente dele. E eu entreguei o folhetim e falei, meu companheiro, eu estava sentindo de Deus de entregar para você esse folhetim, que ele traz uma mensagem muito importante. E a mensagem está escrita aqui, onde passarás a eternidade. Irmãos, eu comecei a falar de Jesus para ele, ele abaixou a cabeça e começou a chorar. E ele falou, olha pastor, eu entrei dentro desse caminhão e a minha intenção, desde que eu saí de Fortaleza, é jogar esse caminhão numa ribanceira, ou então na frente do outro caminhão para me matar, porque os problemas têm sido muito grandes. Mas diante dessa palavra que o Senhor trouxe para mim, eu vou, quando voltar, procurar uma igreja evangélica e vou congregar. Porque só Jesus é que pode resolver os nossos problemas. Aleluia. Ei, irmãos, tem vezes que às vezes o nosso vizinho está precisando de uma palavra. Quantas vezes, irmãos, nós passamos pelos nossos amigos, nossos vizinhos e não falamos de Jesus para eles. Então não existe problema que o nosso Deus não possa resolver. Eu, quando cheguei no Ceará, eu fui morar num lugar bem no norte do Ceará, por perto de Sobral, ali da cidade de Sobral, uma cidade chamada Santana do Acaraú. E ali, o norte, até hoje eu não encontrei no Ceará um lugar mais quente do que aquele. O dia que ali está fazendo 32, 33 graus, o nordestino está tremendo de frio. E eu, quando cheguei ali com a minha família, minha esposa e 3 filhos, a gente dormiu muito tempo no chão. A nossa cama era papelão, nós forrávamos papelão e dormia ali. Não tinha dinheiro para comprar a cama. Cama é cara. A rede não, a rede, a gente encontra a rede de R$10. O povo do Nordeste é mais acostumado a dormir em rede. Eu comprei umas redinhas para nós, mas eu na primeira noite comecei a balançar, a casa quase começou a girar no antigo sentido anti-horário. Começou a dar vontade de provocar, falei, não, eu vou para a minha caminha, lá no chão, minha caminha feita de papelão. E eu notava, irmãos, que os vizinhos, eles tinham as cadeiras de balanço e durante a noite, eles colocavam aquelas cadeiras na calçada, o vizinho da direita vinha para cá, o da esquerda vinha para cá, e eles ficavam até 11 horas, 11h30, meia-noite. O outro dia não tinha o que fazer, o problema era só aguardar. Não tinha o que fazer. Esperando a casa esfriar para dormir. E eu olhei para aquilo lá e chamei minha esposa e falei, escuta, vamos adiar a compra dessa cama, vamos deixar um pouco mais para frente, mas vamos pegar esse dinheirinho que economizou aí já e vamos comprar umas cadeiras dessa de balanço. E ela aceitou, mano.
mulher sábia, viu? Simplifica a casa mesmo, né? E eu comprei meia dúzia daquelas cadeiras de balanço. Quando terminava o culto, eu colocava, chegava em casa após 9 horas, 9h30, colocava minhas cadeiras ali, os irmãos iam para casa, colocava uma roupa diferente e vinha para minha casa. Para nós ficar batendo papo, falando de Jesus também até 11 horas, 11h30, meia-noite. Vocês falaram um pouquinho mal do governo, mas o assunto principal era Jesus. E eu um dia cheguei, coloquei as cadeiras ali, a mulher já foi preparar o café, estourar umas pipocas, para receber os irmãos, e eu escutei. Eu comecei, mas não é que abriu um terreiro de macumba perto da minha casa? Abriram um terreiro de macumba. Irmãos, eu comecei a escutar aquela batucada, né? Começou a me dar uma vontade de ir na macumba. Tinha acabado de chegar no culto, mas começou a me dar uma vontade de ir na macumba, e eu fiquei naquilo, e agora? Eu fico. Nisso chegou o primeiro irmão, irmão Pedro. E eu falei para ele, irmão Pedro, está tendo uma macumba por lá, vamos lá. Vamos, pastor. E nós fomos. Quando eu olhei para trás, minha esposa, meus filhos, com os outros irmãos, fomos para a casa da macumba. Chegamos lá, estava fechado o terreiro e eu bati. No que eu bati, ela abriu a porta, a macumbeira abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu pulei dentro já. Vamos lá enquanto ela não fecha, né? E a hora que ela me viu, ela regalou, olhou assim, pastor, você não pode ficar aqui não, vai embora. Vai, não, santo, quem vai embora daqui é tu. Não, pastor, vai embora. Falei, não, santo, é tu que vai. Até que eu encostei perto dela, colocando minha mão na cabeça dela, Santo Anás, sai dessa vida em nome de Jesus. Caiu, mas levantou libertada para a glória do nome de Jesus. E nunca mais teve macumba naquele lugar. Aleluia. Mas enquanto eu morei lá, não teve mais não sei depois. Mas depois de uns 2 anos, nós voltamos lá para rever alguns irmãos, e minha esposa encontrou ela na rua, ela conversando com a minha esposa, falou, dona Arlete, eu passei tanta vergonha naquele dia, dona Arlete. Eu nunca mais bati uma macumba, aleluia, glória a Jesus. Aleluia. São problemas, irmãos, que a gente encontra no campo missionário e que a gente precisa estar preparado e que precisa contar com a oração dos irmãos também aqui de São Paulo. Eu sei que tem irmãos aqui que não me conheciam. Quem não me conhecia? Não, levanta a mão. Agora você já me conhece, mas vai ter que orar por mim. Hã? Da minha mãe? Era dia popular. Mãe Tereza, minha mãe. Sobre a equipe, meu pai. Não, fala dele, não. Pelo Jesus. Irmãos, e veja bem, a partir de hoje vocês me conhecem, vai ter que orar por nós. Quem vai orar, diga amém. Amém. Jesus. Veja bem, mais um testemunho. Eu sempre gostei de levantar cedo. Não é porque eu sou velho agora não, porque quando eu era novo eu gostava também. Eu velho que gosto de levantar cedo, né? Mas quando eu era mais novo eu gostava também. Levanto cedo, 5h30, 5 horas, 5h30, levanto, faço as minhas orações, faço um café e ficava sentado nas cadeirinhas de balanço lendo a Bíblia. Aí um dia eu estava lendo a Bíblia, chegou um sujeito lá que o nome dele era Francisco. Ali no Ceará, quem não se chama Francisco chama Raimundo. Aí, irmãos, eu estava lendo a Bíblia, chegou lá o Francisco e ele tinha uma deficiência na perna e apelidaram ele de perneta, porque ele andava, né? Aí ele chegou lá e falou, pastor, pois não, Francisco. Pastor, está tendo um problema tão sério lá em casa, que toda noite com as portas fechadas, as janelas todas fechadas, nós estamos levando pedrada.
Problema sério. Não sei de onde vêm essas pedras. Porque eu verifico as portas fechadas, a janela fechada, não tem buraco para entrar a pedra e nós levamos pedrada. Às vezes eu estou na sala e escuto, ai, que foi, mulher? Uma pedrada. As meninas no quarto, ai, que foi, pedrada. Eu levei lá uma rezadeira para fazer umas rezas, mas ela saiu correndo porque levaram pedrada também. Eu levei lá uma mulher para bater uma macumba e ela saiu correndo porque levou pedrada também. Eu falei, Francisco, vocês são bestas porque vocês querem. Vocês são bestas porque querem. Macumbeiro, macumba. Você que você não está percebendo, o próprio nome está falando, pai. Se fosse coisa boa, não era macumba, era boa cumba. Mas é mal, o irmão já está dizendo, é macumba, rapaz. Assim como a maconha, se fosse coisa boa, era boa conha. Mas é mal, é maconha. Vocês não... Vocês têm a cabeça grande. Vocês têm a cabeça grande, o miolo é pequeno. Não conseguem perceber essas coisas. Aí falou, pastor, mas eu quero que o senhor vá lá em casa hoje. Falei, tá bom, eu vou sim. Chegou a noite, reuni uns irmãos, fomos para a casa dele. Chegamos ali, cantamos um, fizemos oração, pregamos, falando de Jesus. Fomos para casa. No outro dia certinho, estou eu lá lendo a Bíblia, chega de novo o Francisco. Pastor, o que foi, Francisco? Pedra de novo. Pastor, fazia 10 dias que nós não conseguíamos dormir, pastor. 10 dias que nós não dormíamos lá nessas pedras. E essa noite, pastor, porque nós não dormíamos, as portas, janela fechada, nós levávamos pedrada, mas essa noite nós dormimos tão bem, mas tão bem, que nós esquecemos as portas e a janela tudo aberta. E não teve pedrada nenhuma. Eita, Jesus bom, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, o nosso Deus também nunca viu um Deus como esse. Ora, veja bem, eu aceitei Jesus como meu Salvador aqui em Vinhedo. Eu tenho um irmão, o João, que conhece, Clóvis, e ele uma vez ficou horrivelmente endemoniado. Mas, irmãos, era uma legião de demônio naquele menino. Menino bom. Vixe, eu esses dias aqui estou hospedado ali numa casa que a gente tem ali, e eu não estou comendo nem arroz e feijão mais. Todo dia ele leva carne para nós lá. Ele trabalha num restaurante, aí ele leva carne. Não sei nem que gosto tem mais arroz e feijão. E ele ficou horrivelmente demoniado. Nós achávamos que tinha conhecimento de Deus, né? Era igreja católica, era de lá. Levamos ele para o terreiro de macumba, não deu certo. Levamos para o padre Benzeu, o padre jogou uma aguinha, só fez refrescar o cabelo. Ficou internado uns 10 dias no hospital psiquiátrico, não resolveu, acho que é Indaiatuba, não resolveu o problema. Veio para casa e uma irmã, uma Maria Tamborim, se o irmão conhece ela, se lembra dela. Na época, o pastor Levi Ferreira de Souza. Ela falou, já falei com o pastor, é para vocês tudo ir para a igreja hoje à noite e levar o pão. Eu falei, não é que eu vou ver? Eu vou lá para ficar zombando desses crentes. Se nem o padre resolveu, esses crentes vai resolver? E fomos, a família toda por culto. Chegou lá, meu irmão. Meu irmão, não demandava. Aí começaram o culto. E o pastor chamou ele, vamos louvar o Senhor com o hino 188 da nossa área. Bem sei, muitos não podem compreender, porque feliz é meu viver. Eu pensando comigo, eu não entendo mesmo como é que esses crentes dizem que é feliz. E eu não consigo entender.
com essas mentiras dizendo que eles são felizes. Eles não podem jogar uma bolinha, não podem tomar uma cachaçinha. E diz que é feliz, é nada. Quando ele terminou esse hino, vamos louvar o Senhor com o 192 de nossa área. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos mandou. Nos livrou, né? Pelo sangue que mandou do Calvário, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. O Zecino começou a falar comigo, começou a falar, rapaz, não é sangue de Jesus. Lá na minha igreja nunca falaram do sangue de Jesus. Resumindo, meu irmão foi libertado e nós todos levantamos, inclusive eu levantei a mão e aceitei Jesus como Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Aí depois de 3 anos de crente, aí acho que a igreja queria se vender de mim, mandaram lá para o Ceará, vamos mandar para bem longe, vamos mandar para o Ceará, né? Mas não tem jeito, de vez em quando eu estou aqui. Dá para cima, né? Então veja bem, o nosso Deus nunca viu um Deus como Ele. O nosso Deus nunca viu um demônio que Ele não possa expulsar. Vou falar um pouquinho mais rápido, então, quase vencendo o meu horário. Daqui a pouco eu recebo cartão amarelo. O nosso Deus nunca viu um demônio que Ele não possa expulsar. Veja bem, irmãos, ali no Parapuí, que era uma localidade que eu trabalhava, sempre teve ali esses terrenos de macumba, mas Deus nos enviava nesses lugares, nós expulsávamos aqueles demônios e Deus fazia ali uma grande obra. Em Fortaleza tem uma praça chamada Praça José de Alencar, bem no centro da praça. E tem uns irmãos que todos os dias estão ali. Colocam uma caixinha de som, prega, louva, o dia todinho. Descansa um pouco, torna a pregar, torna a louvar, o dia todinho. E um dia estava o irmão ali pregando, e chegou um sujeito que era da vila dele, que ele sabia que era um macumbeiro. E esse irmão parou, ficou assim, depois o irmão parou, ele falou, olha, você está pregando mentira, isso é mentira, esse Deus não existe não. E o irmão, sabendo que ele era um macumbeiro, falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou te desafiar, já que você está falando isso, eu vou permitir, você coloca a tua mão na minha cabeça e eu coloco a minha na sua. Se o seu Deus for o verdadeiro, eu vou cair por terra aqui. Mas se o meu viesse, que eu sei que eu tenho crido, você vai cair. E não é que o abestado aceitou o desafio? O irmão colocou a mão na cabeça dele, ele colocou na cabeça do irmão, mas ele não aguentou 20 segundos de oração, caiu no meio da praça, endemoniado, mas levantou também, libertado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus nunca viu um demônio que Ele não possa expulsar. Em último, o nosso Deus nunca viu uma doença que Ele não possa curar. Irmãos, eu acredito que vocês ficou sabendo, deve ter chegado ao conhecimento dos irmãos, que a Covarde-19, tem gente que fala que é Covid-19, eu chamo de Covarde-19. Ela me pegou, eu fiquei 42 dias no hospital, e desses 42 dias internado, 32 dias na UTI do bar. Minha esposa ligando para todo mundo, mandando mensagem, ora.
até no programa do irmão João, foi falado, e eu agradeço a oração, meu pastor João. Agradeço aos irmãos que oraram. Foram 42 dias internado, 32 na UTI, entubado. Peguei ali uma super bactéria. Peguei, não, ela que me pegou. Eu não sou besta de pegar essas coisas. Pastor, o senhor pegou Covid? Eu sei, eu pegar Covid? Eu só sou feio, besta eu não sou, não. Que eu vou pegar um negócio dele? Ela que me pegou. Mas ela que me pegou. Aí uma super bactéria. Um dia o médico ligou para minha esposa e falou: dona Arlete, é o seguinte, nós já aplicamos 6 antibióticos, só tem mais um. Se não resolver, o médico foi tão bonzinho que ele falou: só pode comprar o caixão. Aí foi a hora que Jesus disse: agora é comigo. Amém. Já não tem mais jeito para eles, agora é comigo. Irmãos, o pessoal esperava eu chegar no caixão ali, mas viram eu chegar alegre, satisfeito, e levantando a mão e dando glória a Deus. E aqui estou eu testemunhando, porque o nosso Deus nunca viu uma enfermidade que ele não possa curar. Vou contar só mais um testemunho, já vou até fechar aqui. Posso contar, amém? Amém. Nesse lugar, Parapuí, onde eu trabalhei, tinha uma mulher ali, poxa, uma mulher, eu acredito que aqui em Vinhedo, bairro da Capela, o canto nenhum tem igual. Não tem, porque a mulher era valente, mas uma mulher valente, que ela que mandava no marido, mandava em casa, ela mandava em tudo. A mulher era tão valente que deram um apelido para ela de Dona Ursa. Irmãos, e essa mulher não permitia nós se aproximar dela para falar de Jesus. Quando ela via nós na rua, ela entrava com os medos. Quando eu ia na casa dela, ela via, ela batia as portas, não permitia. A gente saía na rua com a Bíblia para evangelizar. O povo já gritava de longe, né? Ei, lá o pastor com a rapadura debaixo do braço. Mas eu me virava leve, se você experimentasse o doce dessa rapadura, não ia querer outra. Irmãos, um dia eu estava indo para a igreja e o marido dessa mulher, da Dona Ursa, me encontrou na rua. Pastor, olhando para ver se a Ursa estava por perto. Pastor, eu tenho uma vontade tão grande de ir lá para a igreja do Senhor. As minhas filhas já falaram que tem uma vontade.